Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste momento, vamos abrir o nosso coração, pedindo a graça do Espírito Santo, para que Ele nos ilumine neste momento, para que Ele nos instrua, e que cada um seja capaz de compreender esta palavra, e possa tirar dela aquilo que Jesus quer nos ensinar nesta manhã. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Páscoa, que é chamado também o Domingo do Bom Pastor. As leituras que acabamos de ouvir, principalmente o Evangelho, nos apresenta Jesus como um pastor que ama, cuida e dá a vida pelas suas ovelhas. E é interessante nós pararmos para refletirmos que esse contexto, que esta figura de linguagem, que esta parábola que Jesus utiliza para nos trazer um conteúdo de fé, era muito acessível aos seus ouvintes, porque um dos animais que mais se via por todo Israel, que era comum por todos os lados, era a ovelha. Mas aqui é importante nós entendermos como que era este animal. A ovelha, em primeiro lugar, era um animal frágil, que tinha uma visão muito limitada, não conseguia ver muitos metros à sua frente, mas ao mesmo tempo ela tinha o ouvido muito aguçado. Por isso que daqui a pouco Jesus vai falar
novamente, nós vamos meditar o Evangelho, cada uma das partes, que as ovelhas conhecem a sua voz. Então, aquilo que elas tinham de debilidade na visão, elas tinham de aguçamento e de potência na audição. E por que se criava a ovelha? Porque ela dava leite, porque ela dava carne de qualidade e porque ela dava lã, que era muito comum, que era muito utilizado na época de Jesus. E aí Jesus vai utilizar esta metáfora da ovelha, esta outra metáfora do pastor e da porta, e utilizando destes elementos que eram comuns para os seus ouvintes, ele vai trazer a novidade, que é o conteúdo de fé. E aí nós vamos confrontando a metáfora da parábola, o ensinamento de Jesus e a nossa realidade frente a esta palavra que hoje é para cada um de nós que estamos aqui nesta igreja e também pelos irmãos que nos acompanham pela rede social da nossa paróquia, certo? Então, voltemos ao texto. Jesus chega diante de uma grande multidão, principalmente dos fariseus, que eram seus questionadores, e vai dizer: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Além da figura do pastor e da ovelha, Jesus nos apresenta agora uma terceira figura, a do ladrão ou assaltante. Como que era o cuidado das ovelhas na época de Jesus? Durante o dia, elas ficavam soltas pelo pasto, e quando dava no final do dia, o pastor reunia suas ovelhas e colocava num redil. O que era o redil? Era um cercado que protegia as ovelhas durante a noite, para que elas não fossem atacadas por animais ferozes, para que elas não se dispersassem, para que não caíssem na pirambeira e morressem. E todas elas deveriam entrar pela porta, que dava acesso ao redil. Então, além das ovelhas que deveriam entrar, quem tinha por excelência a autoridade sobre aquele redil e a autoridade para conduzi-las e para que elas pudessem entrar pela porta? O pastor. Todo aquele que vinha ao encontro das ovelhas e que não tinha esta autoridade e não fazia esse caminho, era o quê? Ladrão e assaltante. E diante desta realidade nós devemos fazer o confronto. Qual era o papel do pastor e qual era o papel do ladrão ou do assaltante diante das ovelhas? O papel do pastor é do cuidado, de dar a vida pela ovelha, de protegê-la, de conduzi-la. E o papel do ladrão é de explorá-la. Agora vamos pegar este primeiro conteúdo do Evangelho e vamos confrontá-lo com a nossa realidade. A metáfora das ovelhas diz respeito a nós. E a metáfora do pastor diz respeito a Jesus, que veio da parte do Pai para nos conduzir a Ele, porque até no entanto estávamos como ovelhas sem pastores. Porém, a todo momento nós corremos o risco de sermos abordados pelos ladrões e assaltantes. E hoje, na nossa realidade moderna, que há um grande fluxo religioso para tantas denominações, seitas e igrejas, muitos vão se autodenominarem pastores, mas não têm a conduta de pastor, que é de proteger, amar, cuidar e dar a vida pelas ovelhas. Utiliza o termo de pastor, mas age como ladrão, age como assaltante, que utiliza da ovelha para que ela possa dar a ele algum benefício próprio. Vão extorquir, vão tosquear,
vão explorar estas ovelhas em prol do seu benefício próprio. E aqui vocês precisam ser pessoas críticas, na dimensão da vida, das relações e também na vivência da fé, para que não sejam enganados por ladrões e assaltantes que se apresentam como pastores. Primeiro conteúdo de fé do evangelho de hoje. Mas agora vem o próximo versículo, versículo 2 e 3, os próximos versículos, que são interessantes. Olha o que eles disseram. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas, porque ele tem a autoridade e a missão. E Jesus se auto-identifica com o pastor, porque ele recebe da parte do divino Pai Eterno a missão e a autoridade para conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes, às águas límpidas, conduzi-las à casa do Pai. E aí vem o versículo 3. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Então esse versículo é muito denso teologicamente falando, e agora o padre vai gastar um tempinho com ele para que vocês entendam. Primeiro passo, as ovelhas escutam a sua voz. Eu dizia no início da pregação que a ovelha tem a visão limitada, mas ela tem o ouvido aguçado. Se ela tem o ouvido aguçado, na convivência com o pastor, ela vai reconhecendo o pastor, não porque ela está vendo, mas porque ela está ouvindo. O elemento que está por detrás desta fala de Jesus, a fé entra pelos ouvidos. Primeiro mandamento de Israel, do povo do Antigo Testamento: escuta, ó Israel, o Senhor é teu Deus. Leia depois o livro do Êxodo, que vocês vão encontrar esta constante na vida do povo de Israel. E para que a ovelha escutasse e reconhecesse que era o pastor, o que ela precisava ter com o pastor? Convivência e intimidade. Eu dizia agora na missa das 7:30 da manhã, que quando nós convivemos muito com uma pessoa e ela nos telefona, ela nem precisa se identificar dizendo é o fulano, é o ciclano. Quando fala assim, boa tarde, oi, tudo bem? Você já diz, oi mãe. Ah, é você, meu filho? Por quê? A convivência que você tem com aquela pessoa faz que você reconheça a sua voz sem ela dizer o nome. E aqui vem o elemento de fé para nós, neste tempo de pandemia e de tantas dificuldades que estamos enfrentando. É necessário uma íntima relação com Jesus, que é o nosso bom pastor, para que nós sejamos capazes de reconhecer a sua voz diante de tantas vozes que têm ditado o que cada um deve fazer. Vocês já pararam para observar o quanto o nosso mundo é barulhento? O quanto nós somos condicionados pelos ruídos, pelas músicas, pelos movimentos que se tem a cada dia, e de repente, chegando esta quarentena que nos pede para parar, que nos pede para ficar em casa, que vai diminuindo o nosso ritmo, muitas pessoas ficam até fracas da cabeça, sem saber o que fazer, porque são condicionados por esse movimento constante que não para. E agora vem o Evangelho nos ajudando a redescobrirmos neste tempo, que é um tempo de parar, de reflexão, que é um tempo de nós reavaliarmos a nossa vida e o nosso ritmo para uma nova possibilidade,
para que de fato Jesus seja o nosso bom pastor, que seja a palavra dele a nos conduzir, porque nós a reconhecemos diante da intimidade que cada um pode ter com ele no seu caminho de fé. Mas qual é o nosso problema? O nosso fone de ouvido, que já não nos permite mais ouvirmos a voz do Senhor. Os barulhos e ruídos, o tuk-tuk de cada dia, que já não nos possibilita mais a graça desta comunhão para escutarmos a voz dele, que sempre quer falar com cada um de nós. Então, este pastor, ele fala com as ovelhas, mas ele fala de uma forma diferente. O que o versículo 3 nos disse? Ele chama as ovelhas pelo nome. O que está por detrás disso? Chamar as ovelhas pelo nome. A relação que o pastor estabelece com a ovelha é uma relação de intimidade e de interioridade. Porque chamar pelo nome diz respeito a cada um na sua pessoalidade. O pastor não olha a nível de multidão, a nível de quantidade ou de fluxo, mas o pastor cuida de cada ovelha na sua pessoalidade. Por que o padre está te dizendo isso hoje? Para que você entenda, criatura, que você como pessoa, na sua inteireza, daquilo que você é importante para Jesus, o bom pastor. E ele te reconhece na sua totalidade, sabendo das suas alegrias, das suas dores, dos seus dons, das suas debilidades, de tudo aquilo que te compõe como pessoa. Por isso que nós não somos reconhecidos numa multidão, mas nós somos reconhecidos pelo nome. Diante daquilo que somos, que temos e que queremos oferecer também. E isso tudo é fruto de quê? De uma relação e de uma intimidade que este bom pastor propõe a cada uma das suas ovelhas, que se permitem ser conduzidas pela sua voz. Porque o versículo 3 encerrou dizendo que ele as chama para fora. Em que sentido? Ele conduz estas ovelhas. Mas as ovelhas precisam estar atentas e com os ouvidos abertos, para que elas não sejam confundidas por outras vozes e não sejam exploradas pelos ladrões, pelos assaltantes, que estão a todo momento de olho nas ovelhas. Certo? Bom, quando Jesus foi percebendo a atenção dos seus ouvintes, porque eles se interessaram por esse conteúdo que Jesus estava trazendo, ele continuou: e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Qual é a posição que este pastor assume diante das ovelhas? A posição de frente. É ele que as conduz. E as ovelhas são capazes de reconhecer a sua voz. Olha que interessante, há um movimento de mão dupla. Em primeiro lugar, o pastor que fala com as ovelhas, que cuida das ovelhas, que as chama pelo nome, que as reconhece. E agora a resposta das ovelhas que escutam, que reconhecem a sua voz e permitem que o pastor as oriente. Nós estamos vivendo num tempo que deu para cada um aquilo que hoje o nosso mundo moderno chama de libertação.
que você já não precisa mais de pessoas ao seu lado, porque você sozinho se basta e você consegue fazer tudo. Você já não precisa mais depender de Deus, de fé, de igreja, de comunidade, porque isso daí é uma forma de te subordinar e de te domar diante de uma ideologia religiosa que te escraviza. E se caso você queira ter uma relação com Deus, ou até mesmo uma dimensão da vivência da fé, você pode fazer tudo sozinho entre você e Deus. A nossa falsa sensação de uma liberdade que me faz protagonista e o centro de todas as coisas. Então, ouvir este evangelho neste contexto que eu acabo de dizer, pode ser desconfortante para muitos de nós. Porque agora, ter que reconhecer que eu preciso de um bom pastor, que me conhece, que eu posso conhecê-lo também, que ele vai à minha frente, às vezes isso é difícil de ser vivido. Mas, o bonito desta realidade é que cada um de nós necessitamos de uma palavra ou de uma pessoa que possa colaborar no caminho da vida para um norte, para um rumo, até mesmo para um caminho que eu preciso trilhar. Eu citava esse exemplo agora também pela manhã, vou repetir com vocês. Grande parte dos que estão aqui são pais e são mães. Vocês, como pais, amam seus filhos, cuidam, se dedicam. Mas quando a meninada está custosa, ou de repente já tem filho adulto, e vai se enveredando por um caminho que não é bom, o pai e a mãe, diante do amor que tem e da responsabilidade que tem, o que é que vão fazer? Vão conversar com os filhos, vão dar os conselhos, vão orientar, vão apontar o caminho para que os seus filhos possam viver bem. Por que o padre está dando esse exemplo? Para que nós entendamos agora o evangelho. Diante do nosso mundo pós-moderno, da pluralidade e de tantas possibilidades que cada um tem para escolher à sua frente, nós caímos numa insegurança. É muito interessante quando nós vamos num mercado grande, de repente você sabe que você precisa comprar arroz, mas você chega na prateleira do arroz, tem 20 variedades de arroz, e você fica sem saber que tipo de arroz você vai comprar. E às vezes volta para casa sem comprar o arroz. Por quê? Porque a pluralidade de tantas possibilidades nos coloca numa insegurança que de repente a gente recua sem saber o que fazer. E agora nós vamos trazer o evangelho para nos confrontar. Porque se você não tem uma palavra e um pastor que te conduz, você corre o risco diante de tantas possibilidades que hoje você pode acessar e escolher, de fazer um caminho que não vai te beneficiar. Aí vem a necessidade da voz que orienta e da pessoa que conduz. Por isso o pastor fala com as ovelhas e as ovelhas reconhecem a sua voz, uma voz que orienta. Mas não é uma voz de um fantasma, é a voz de uma pessoa, e essa pessoa é quem? Jesus. Aí agora vem uma parte deliciosa da liturgia da palavra de hoje. Se há uma voz que orienta e uma pessoa que conduz, conduz para onde? Conduz para quê? Então não vai ser o padre a te responder, mas vai ser o salmo de hoje, que nós acabamos de ouvir agora, o Salmo 23. Olha o que disse o salmo de hoje. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças.
Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. Olha que maravilha! Se você se permite ser alcançado, alcançada pela voz deste bom pastor, que quer te orientar e se permitir ser uma ovelha que o segue a cada dia, porque ele te leva para este pasto verdejante. É ele que é a sua força, a sua segurança, é ele que te leva às águas cristalinas, é ele que te protege diante do seu nome. Por isso que o cristão não se desespera diante de uma pandemia, de uma crise, de uma dificuldade tão grande como esta, porque nós temos uma palavra que nos sustenta, nós temos um pastor que fala conosco, que é Jesus, e nós temos um Deus que se fez gente como nós, para nos levar a estes pastos verdejantes, que são capazes de saciar a nossa fome. Só Ele pode nos dar estas águas cristalinas, que são capazes de saciarem a nossa sede. Nossa, mas que maravilha compreender esse evangelho, na força que ele tem para te ajudar nos dias difíceis da pandemia, nos desafios do trabalho, diante das dificuldades financeiras que de repente virão, diante da educação dos filhos, na vivência do casamento, nos nossos círculos de amizade. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é real, e ela sempre tem algo a nos oferecer. Porém, depois de trazer toda esta realidade, Jesus percebeu que os seus ouvintes estavam atentos, mas não estavam entendendo tudo o que Jesus estava dizendo a eles. E aí, Jesus continuou dizendo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Na primeira parte do evangelho, nós vimos a relação pastor, ovelha, ladrão, assaltante. Agora Jesus traz na segunda parte do texto um novo elemento, a porta. No nosso cotidiano, para que serve a porta? Para nós entrarmos e termos acesso a um ambiente, certo? Então, se eu chego na minha casa, tem a porta que me dá acesso, né? Quem entra pela janela, pelo telhado? O ladrão, o assaltante. Mas quem é o dono da casa, quem é convidado para entrar naquela casa, entra por onde? Pela porta. A porta dá o acesso a um ambiente. E quando eu vou compreender esse evangelho, eu gosto de dizer que Jesus utiliza esta metáfora da porta, não só para falar do acesso a um ambiente, mas para falar também do acesso a uma pessoa. Qual seria este ambiente? Que a porta, Jesus, me dá acesso. E qual seria esta pessoa que a porta, Jesus, me dá acesso? Olha que maravilhoso compreender essa palavra. O ambiente se chama céu, vida eterna, salvação. E a pessoa se chama Divino Pai Eterno. Porque outrora andávamos como ovelhas perdidas e sem pastor. Pelas nossas próprias forças não teríamos condições de chegarmos ao céu, à salvação, e nem mesmo alcançarmos o coração do Pai. Porém, o Pai, na sua divina misericórdia, no seu amor, nos manda o seu Filho Jesus,
que foi capaz de se entregar, de se imolar, de doar a sua vida como o bom pastor, para que cada um de nós voltássemos à casa do Pai, que é o nosso lugar. Nossa! Imagina! É esta possibilidade que o bom pastor quer te dar. E aí quem está te dizendo isso é a própria palavra de Deus. Ouvimos no final da segunda leitura de hoje, sobre a cruz, o bom pastor carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Segunda leitura da carta de São Pedro. É este o movimento que Jesus, o bom pastor, e sendo a porta, vai dar a cada um de nós. E como que Jesus encerra o evangelho? Dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão assalta, mata, rouba, explora a ovelha. E o pastor faz o quê? Dá a vida por ela. Para quê? Para que esta ovelha tenha vida. E aqui o evangelho não fala apenas de uma vida biológica, mas aqui o evangelho fala da vida na sua totalidade. Ele está falando de plenitude de sentido e de abundância. Eu já repeti em várias pregações aqui na paróquia, que hoje a nossa vida melhorou muito, graças a Deus. Que nós temos acesso a tantas coisas que os nossos avós, bisavós não tiveram. Mas hoje nunca se viu tanta pessoa descontente, insatisfeita e sem sentido para a sua vida. Vocês já pararam para observar o quanto cresceu, por exemplo, o número de pessoas cometendo suicídio? Por que uma pessoa comete suicídio? Porque de repente ela já não encontra mais sentido para a sua existência, para a sua vida, e acha que o caminho é matá-la. E por que nós estamos vendo isso com tanta frequência? Porque a partir do momento que já não somos mais capazes de ouvir a voz do bom pastor, e de já não sermos mais conduzidos por ele, os ladrões e os assaltantes estão nos rondando a cada momento. E de repente, o que eles terão para nos oferecer é o caminho que te dará a morte, em todos os sentidos. Para algumas pessoas pode chegar até a morte física, mas para tantos outros, a morte interior, da angústia, do descontentamento, da falta de alegria, da falta de plenitude. E quando você permite com que esse evangelho te oriente, o bom pastor que te ama, que te conhece pelo nome, que te conduz, que te orienta, que te leva para os passos verdejantes, que te dará as águas cristalinas, que te leva ao descanso, ele te dará a plenitude, em todos os aspectos, de uma realização pessoal, que fará de você uma pessoa feliz. Nós estamos vendo que o vírus tem o poder de contagiar, de contaminar, não é assim? Uma pessoa que contrai o vírus pode contagiar e contaminar a outra. Isso na dificuldade, na dor, na doença. Mas nas dimensões interiores não são diferentes. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que tem uma fé convicta, ela irradia o ambiente onde ela está.
Uma pessoa triste, amargurada, que só fica reclamando, murmurando, ela também contamina o ambiente aonde ela está. Quantos de nós chegamos e falamos assim: nossa, mas lá em casa hoje está carregado, nossa, mas lá no meu trabalho hoje está pesado. Por quê? Porque nós temos o poder para contagiar, tanto para o bem, como para o mal. E se você faz a experiência com o bom pastor, a consequência que você terá é a vida plena. E esta vida plena irá contagiar todos aqueles que estão à sua volta. Seja na sua casa, no seu trabalho, as pessoas com quem você convive a cada dia. A quarentena mudou o nosso ritmo, fez todo mundo parar, colocou todo mundo dentro de casa para conviver com os familiares. E de repente você, como pai, como mãe, nunca tinha convivido tanto com seus filhos como você está convivendo agora. De repente você, esposo, você, esposa, nunca tinha convivido tanto com o seu marido, com a sua mulher, como vocês estão convivendo hoje. E aí, o tuk-tuk das redes sociais, o barulho das notícias da televisão, o tuk-tuk do som, as vozes inúmeras vão estar te rondando a todo tempo, seja pelo rádio, seja pelo celular, seja pela televisão. E se você não se permite ser conduzido, conduzida pela voz do bom pastor, não vai chegar à vida plena, não vai chegar à alegria. E aí vem o assaltante, vem o ladrão e te oferece tanta coisa que não vai ser bom para você, que não vai ser bom para o seu casamento, que não vai ser bom para a vida dos seus filhos, que não vai ser bom na sua relação como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa. E vai ser diante desta realidade que a palavra de Deus vem dialogar com cada um, porque como eu dizia no início, esta palavra é viva e eficaz. E aí eu quero dar uma receitinha para vocês, tarefa de casa para a semana. Quando de repente tiver muito barulho dentro de casa, seja do som, seja da televisão, seja do celular, e que você for percebendo que as vozes estão entrando dentro de você para te orientar, da falta de paciência, da braveza, do desespero, você vai começar a repetir: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a partir do momento que você for conversando com o bom pastor e chamando-o para perto de si, o que vai acontecer com o bom pastor? Ele vai vir falar com você, porque ele te conhece, porque ele te chama pelo nome, porque ele te ama, porque ele quer a sua vida, porque ele quer a sua felicidade, porque ele quer a sua plenitude. Agora qual é a nossa dificuldade? É o barulho do tuk-tuk que diz o que nós vamos fazer. São as diversas vozes que latem dentro de nós, que vão comandar as nossas atitudes. E aí chega lá na frente, angústia, tristeza, solidão existencial, reclamação, murmuração. Por quê? Porque falta a plenitude, a alegria e a beleza de uma vida feliz. Por que hoje nós somos tão descontentes com tudo? Se está calor, a gente reclama do sol. Se está fazendo frio, a gente reclama do frio. Se está chovendo, a gente reclama da chuva. Se o sol está muito quente, a gente reclama do sol. Se faz aquele tipo de comida, não era a comida que eu queria outra comida, não é? Se tem aquela roupa, não, essa roupa não está boa, eu queria era aquela roupa. Se tem um cabelo de um jeito, queria ter o cabelo de outro jeito. Se tem um corpo de um jeito, queria o corpo do outro. Por quê, gente? Porque já não está sendo mais a voz do bom pastor a nos orientar, mas é a voz do mundo, que fala para você: olha, você nunca está bom, por mais que você busque, compra, adquira, faça isso ou aquilo, no fundo ainda falta alguma coisa, minha gente, que as coisas deste mundo não poderão nos oferecer. E é por isso que nesta Eucaristia, neste quarto domingo da Páscoa, somos confrontados pela a palavra, que vem abrir uma nova possibilidade, que nos enche de esperança, de ânimo, dizendo assim: nós vamos passar por essa pandemia, mas nós vamos vencer.
Nós vamos passar por essas dificuldades, mas nós vamos vencer, porque Jesus, que é o nosso bom pastor, está conosco. E a cada momento, o que você tem que dizer? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos repetir juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então agora feche um minutinho os seus olhos e faça um exame de consciência. Aonde esta palavra te cutucou mais? Aonde ela falou com você das realidades que você tem enfrentado nesse tempo? E vai dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Apresente. De repente a sua reclamação, o seu descontentamento, os seus medos, as suas inseguranças que te impedem de ser feliz. E vai dizendo: Senhor, eu quero ser uma ovelhinha do teu rebanho. Eu quero que a tua voz me oriente. Eu quero que a tua palavra me conduza. Porque somente tu és o meu pastor. E aquilo que o Senhor tem para me oferecer, ninguém pode me dar. O Senhor sabe de tudo que eu tenho passado. O Senhor sabe de tudo que eu tenho sentido. E hoje, pela força desta palavra, eu quero sair desta igreja, Jesus, diferente de como eu entrei. Porque eu sei que tu és o meu pastor e nada me faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor e nada me faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará.